Amados, mais um devocional na tarde deste dia, né? Quanto mais nós pudermos nos alimentar da palavra, mais forte nós estaremos. Glória a Deus por isto, não é verdade? Vamos voltar lá em Salmos. Os salmos foram feitos, né, para adorar, para bendizer, para tanta coisa, né? Tanto o salmo de Davi, de Asaf, dos Corés. Mas olha só, nós temos um salmo, né, que eu amo esse salmo. Eu uso esse salmo todos os dias. Acho que é raro o dia que eu não uso esse salmo. É o Salmo 46, que ele fala para nós. Ainda que os montes se joguem no meio do mar, né? Usa uma figura aí simbólica, uma metáfora, né? Ele fala da paz que nós podemos ter. Ainda que tudo esteja borbulhando. E nós estamos com tudo borbulhando à nossa volta. A não ser que você não esteja, né, observando, que você não esteja vendo tudo isso aí. E é bom que nós não vejamos muito. Vejamos a medida certa. Porque isso não vai ser vencido no braço. Nem as nossas circunstâncias interiores, que na verdade refletem o que está do lado de fora. E muito menos as circunstâncias exteriores. O braço forte que vai vencer já foi determinado, é Cristo. Mas por que eu estou falando do Salmo 46? Porque ele fala lá no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Ele nos garante, a palavra de Deus nos garante. Haja o que houver, ele tem a paz que transcende a compreensão humana. Quando Jesus veio, né, em todas as manifestações dele, as manifestações lindas, maravilhosas, ele disse, a paz esteja convosco. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Eu não a dou como o mundo a dá. E quando ele se despede também, ele fala, a paz. Mas que paz é essa? A palavra paz já é gostosa, eu vejo a palavra paz. Ela é pequenininha, na verdade, mas ela é tão forte. Mas, amados, a fim de que nós tenhamos essa paz, é necessário que nós tomemos algumas decisões. Eu não vou me cansar de falar isso. E eu sou respaldada pelo apóstolo Paulo, que ele fala, eu vou repetir as mesmas coisas. Porque a palavra de Deus, né, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E assim, mais do que nunca eu tenho feito um exercício na minha vida. Quando eu abro os meus olhos, eu sei que os primeiros pensamentos que eu tiver determinarão o meu dia. Sabe? E nós não podemos ignorar os planos do inimigo. Ele é real, eu não estou aqui para exaltar Satanás de jeito nenhum. Mas ele é real porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. A guerra está aí, as pedradas estão aí. Ele não trabalha, ele não dorme, ele não come e ele está de olho. Aquele que já está caído, ele deixa lá, em coma, né? Mas aquele que está na batalha, aquele que está à frente da guerra, ele está de olho. Então nós precisamos cuidar das nossas mentes. Então já temos que acordar, né? Mesmo que a gente acorde sem vontade, mesmo que a gente acorde afônico, mesmo que a gente acorde que eu ainda estou um pouco, estou cada vez melhor. Então eu já acordo tagarelando, né? Oh, bendize minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, bendize minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pois é o Senhor que perdoa as minhas iniquidades, sara as minhas dores, me enche de vida de forma que sou renovada como as águias. Salmo 103. Isaías 40, 29. Né? Os jovens correm e se cansam, mas confiam no Senhor, terão suas forças renovadas, correrão, não se cansarão, subirão com asas como águias. E aí eu já coloco a mão na minha cabeça, já começo a ministrar, né? Ministro em língua, ministro do jeito que me vier. E aí eu vou falando com Deus. E nesse tempo que eu vou falando, eu vou fazendo silêncio também, porque ele tem algumas coisas para me falar. E se eu não silenciar, ele não vai me falar. E ele me fala coisas maravilhosas. Mas aí, irmãos, por que eu trouxe esse salmo hoje? Para dizer, a começar pelos meus ouvidos, que Deus não perdeu o controle de nada. Haja o que houver, venha o que vier. Deus está cuidando. Ele cuida de todos os detalhes. Mas é preciso que nós tomemos posse da palavra. A palavra precisa ter eficácia na nossa vida. E não eficiência. O que é a eficiência, né? Apesar da gente saber que a palavra nos fala que nós não seremos salvos pelas obras. Mas também, sem obras, a fé é morta. Então, é necessário que nós procuremos o equilíbrio.
quando nós ficamos atribulados, quando nós começamos a nos sentir por demais desgastados, estressados, é o sinalizador, sabe? Que tem algo errado aí. Eu tô rindo aqui porque às vezes eu chego no final do dia e digo assim, realmente, com certeza, os dias estão tendo as horas diminuídas. Porque eu planejo determinadas coisas. Deixa eu conferir o microfone aqui, amados. Eu começo o dia, ele desligou, não sei se descarregou. Eu amanheço o dia planejando algumas coisas. E no final do dia eu vou conferir. Às vezes eu não consegui fazer a metade. E eu digo pra mim, Marisa, foca, Marisa, né? Porque eu realmente tenho uma mente, eu me programei, fui programada para isso, essa correria, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, faz isso, faz aquilo. Às vezes eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Daí eu tenho que me disciplinar, Às vezes eu começo fazendo uma coisa, e quando eu vejo, eu tô lá na frente, o que eu tava fazendo mesmo? Eu preciso voltar. Então eu mesma sou esse exemplo de, por isso que eu falo, aquietai-vos e sabei, Marisa, Senhor é Deus. E muito cuidado com aquela tendência nossa de chegar no final do dia, porque isso acontece comigo também. Aquilo que eu não fiz, eu começo a correr atrás, eu começo a acelerar à noite. Olha, não pode. E outras coisas mais, né? Essa noite pra mim não foi muito tranquila. O que eu resolvi comer de noite? Eu me esqueci totalmente. Eu fiz aquela papa de milho, né? Pra alguns tem outro nome por aqui, né? Lá em São Paulo também tem outro nome, mas eu conheço como papa desde criança. E eu coloquei muita canela, irmãos. Era o quê? 8h30. Eu tava comendo aquilo. Nossa Deus. Imagina os resultados disso. O que foi isso? E eu acordei até com dor, sabe? Aí eu lembrei do Espírito Santo, olha, como é que você fez? Virgínia, como é que eu pude esquecer uma coisa dessa? Nem meu chá relaxante, né, de capim-limão, de erva doce eu tomei hoje. Mas como é que você distraiu desse jeito, Marisa? Levantei, comi uma maçã, né, para acalmar lá o meu corpo, eu fui acalmando. Então, irmãos, é muito fácil a gente se distrair nessa vida. E eu digo para vocês, eu não sei se com vocês é assim, mas eu acredito que seja. O fio aqui, ela indo comum, né? Olha aí, ó. A minha energia pela manhã, realmente, ela é outra. Para todo mundo é assim. Então, no final do dia, a gente tem que ter muito cuidado. É hora de começar a repetir, né? Confia no Senhor, renovarão as suas forças, correrão, descansarão, subirão com asas, como águias. Mas a palavra que eu quero deixar para você mesmo é essa coisa da eficácia da palavra de Deus nas nossas vidas e não da eficiência. Por quanto tempo nós confundimos isso? Estudar a palavra para quê? Para viver a palavra, para amar a palavra, para degustar a palavra, como o próprio profeta falava, né? Mastigue a palavra, coma do rolo, né? Porque antes a palavra estava escrita no rolo, não tinha os livros ainda, né? Isso aí foi antes de Cristo, né? Antes de 2000, nós estamos em 2025, depois que veio a invenção, né, da imprensa, lá por 1400, 1500, né? Depois começaram os livros. Então, amados, a palavra ser usada para a eficácia e principalmente para a paz que transcende a compreensão humana, para descansarmos no Senhor. Porque o Senhor, Ele está de olho naquilo que nós somos, não naquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós somos, o que eu sou, eu vou levar a minha essência para aquilo que eu vou fazer. Se eu sou uma pessoa amorosa, se eu vou estar amorosa. Eu vou ter as minhas atitudes amorosas, porque eu sou. Não é primeiro eu estou, eu sou. Então eu preciso realmente ser. E quando eu for, qualquer coisa que eu for realizar, o olhar que eu der, o sorriso que eu der, vai estar impregnado pela minha essência. Mas é muito fácil nós confundirmos isso. As estatísticas do nosso país não são brincadeira. Eu falo isso não para trazer negativismo, mas é para trazer a realidade, para a nossa reflexão, para que haja mudança. Nada muda se eu não mudar, então tem que começar por mim. O nosso país é o campeão em ansiedade no mundo. Bornou, né? Esse nome que se dá aí, esse desequilíbrio, essa ansiedade dos 25 aos 35 anos. O país mais ansioso do mundo. Meu Deus!
é para a gente parar, para a gente refletir. E em contrapartida, somos considerados o país mais evangélico do mundo. É um paradoxo. Como nós podemos ser o mais evangélico do mundo e ser o mais ansioso do mundo? Tem algo errado, não? Sim, nós estamos correndo atrás do vento. Irmãos. Mas isso é para um outro vídeo. É assunto que vai se estender. Nós estamos fazendo um devocional da tarde. Eu quero orar nesse momento. E pedir você que antes que você saia aí, curta, compartilhe, sabe, a obra, né? Há necessidade de nós espalharmos a palavra. Isso que eu estou falando aqui é muito importante. Sabe por quê? É importante para mim, para começar. E é importante para todos nós refletirmos na profundidade disso, sabe? E realmente aquietarmos e descansarmos no Senhor. Como, pastora? Ei, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos parar, vamos dar o primeiro passo, admitir que nós somos impotentes diante das circunstâncias que têm nos perturbado, que têm nos tirado a paz. E vamos pedir fé a Deus e vamos nos entregar a Ele. É fácil, não? É em solidão que nós fazemos isso? Precisamos estar em comunhão. Precisamos estar unidos. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Amém? Então vamos orar? Ô papaizinho querido, santo, justo, fiel, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eis-nos aqui nessa parada dessa tarde, ou em qualquer horário que possamos acessar esse vídeo, Deus, porque a tua palavra ela não perde a validade. Pai, ajuda-nos. Dá-nos, Deus, uma consciência profunda das tuas realidades, ó Deus, da nossa aceleração, do nosso desejo, Deus, de fazer, achando que aí vai provar o nosso valor, ó Deus. Não é assim. Isso eu tenho falado para nós. Pai, mas se não for a sua ação sobre nós, o teu Santo Espírito, Deus, nos quebrantando, nos ajudando a ter essa consciência, Deus, nós não conseguiremos, ó Pai. Porque o Senhor mesmo disse que o mundo jaz no maligno. Mas tu nos deixa, ó Deus, o teu Santo Espírito. Tu morrestes na cruz, derramaste a última gota de sangue, com ela foi todo o oxigênio, papai. E assim o Senhor nos garantiu, Deus, que estaria conosco todo o tempo, que não largaria, Deus, a nossa mão, exceto que nós não quiséssemos. Porque o Senhor não vai tomar o nosso livre-arbítrio. O Senhor não toma o que o Senhor nos dá. Então nos ajude, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Como diz o Salmo 23, o último versículo. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Nos seguirão, não somos nem nós que seguem. Aí eu penso, Deus, papai, nós vamos à frente, às vezes com o nariz empinado, a tua misericórdia e a tua bondade estão andando atrás da gente. Pai, é da tua palavra que vem isso. Ajuda-nos a crer, Pai. Resgata-nos, Deus. Tem áreas das nossas vidas, Deus, que precisam de conserto, que precisam da tua ação, Deus, eficaz. O Senhor quer agir, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos levar além de nós mesmos, Deus. Mas precisamos, Deus, parar, Pai, para te ouvir. Precisamos respirar, Deus, e querer te conhecer, Pai. Nos dê essa vontade, Deus, que é tão rica, que é tão poderosa. Para todos nós, Pai, sobre a nossa casa, sobre as nossas circunstâncias, Deus. E principalmente sobre os teus sonhos nas nossas vidas. Que o Senhor nos mantém de pé. Porque o Senhor tem algo conosco ainda para tratar aqui, Deus. Então que nós reconheçamos isso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Que Deus te abençoe, meu amado, grandemente. Deixa aí seu pedido de oração. É muito importante. Quando eu passo pelos vídeos, já disse para vocês isso. Eu vou lá e deixo meu pedido, porque eu sei que as pessoas estão orando. Eu oro. Eu estendo as minhas mãos assim, falando, tem que ler tudo. Mas o Senhor sabe que eu estou fazendo aquilo. Estou sendo fiel. Eu vou orar por essas pessoas. E essas pessoas estão orando por mim. Não dependa que elas me conheçam fisicamente. O mundo espiritual é muito mais real e eterno. Então faça isso, você vai ver. Eu recebo. A oração vem como força, como luz, como todas as coisas boas. Então, amado, faça o teste e você vai ver os resultados. Um beijo no seu coração. Até o nosso devocional da manhã, 5 horas da manhã.